Por que o ex sempre volta? Primeiramente, eu vou explicar aqui que a restauração não é uma massa de bolo, não é uma receita de bolo. Não são todos iguais. Vamos dizer assim, são receitas de bolos diferentes. Tem bolos que vão acontecer coisas diferentes, vão ser ingredientes diferentes. Então, a restauração ela é diferente em cada caso. Mas o fato do ex sempre voltar acontece, sim. Aconteceu comigo com alguns relacionamentos, sabe? Depois que eu me separei, eu conheci algumas pessoas, não deu certo com um, não deu certo com outro. Mas eu reparei, com o passar dos anos, que alguns voltam. Alguns falam que vão embora, que nunca mais vão querer saber da gente, e segue o baile e tudo. E depois de um tempo, depois de alguns anos, eles voltam, né? Rastejando, querendo voltar. E isso me fez pensar que o ex sempre volta. Eu comecei a pesquisar isso na internet. O ex sempre volta realmente, praticamente em 100%. Mais cedo ou mais tarde, ele vai querer voltar. Porque ele tentou várias outras alternativas e chegou à conclusão de que com você foi melhor. Ou foi uma experiência, ou nada mais está dando certo para ele, ele tenta voltar. Então o ex sempre volta. Quando nada mais dá certo, ele vai tentar voltar. E isso acontece principalmente quando você está bem, quando você está restaurado, quando você está feliz, e principalmente financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente você está bem, aí vem aquela dor de cabeça querendo voltar. Geralmente é assim. E os ex vão tentar voltar. Então isso me fez pensar, então, o meu primeiro ex, né, vai tentar voltar um dia também, né? E através dessas pesquisas, né, eu comecei a ver muitos testemunhos de restauração da primeira aliança, restauração da primeira família, né? E aí como acontece? O ex sempre volta, mas aí cabe a você entender os motivos que estão fazendo ele voltar. O filho pródigo voltou para a casa do pai porque precisava se alimentar, precisava ter um trabalho digno, porque no mundo ele não encontrou tratamento de patrão melhor do que o pai dele, era com seus funcionários. Ele quis voltar como empregado, porque ele não se sentia mais digno de ser filho, mas queria ser empregado. Então o ex vai voltar muitas vezes por interesse. E qualquer coisa para ele vai estar bom, né? Mas no final das contas, como o pai do filho pródigo colocou de volta o anel de filho, a roupa de filho. Então, no final das contas, quando o verdadeiro ex volta, você deve sim colocá-lo de volta no posto de marido do qual ele nunca deveria ter saído, mas quis sair, quis se apartar. E aí cabe a gente ter inteligência emocional, espiritual, financeira, para saber lidar com essa situação dessa pessoa que saiu e fez tudo errado. O ex sempre volta. Isso é muito válido. Os homens, eles têm essa mania de tentar dar certo e acabam se perdendo, né? Então, tento com uma, tento com outras e mais cedo ou mais tarde se perdem, né? E o que faz e obriga a pessoa a voltar é você posicionado em oração, em jejum. Então, quando você ora pelo seu primeiro cônjuge, aquele da primeira aliança, Deus faz ele voltar. Ele cerca com cerca de espinhos e de sebe, né? Que é a cerca que faz a pessoa voltar para a vontade de Deus, seria a cerca de espinhos que Oséias usou com Gomer, seria a cerca de espinhos que Deus usa com sua nação. Então, a nação de Israel erra, vem a perseguição, a luta, e eles se voltam para Deus e Deus volta a abençoá-los. Assim também o seu ex, né? Quando você ora verdadeiramente para que Deus trabalhe lá, porque quando você ora por um filho perdido, por um cônjuge perdido, você ora pela salvação. E aí Deus trabalha pela salvação.
dele, né? Da sua família. Em Coríntios 7 fala sobre a oração do justo que santifica o ímpio para que os filhos sejam santos. Então, a mulher, o marido nunca devem parar de orar pelo que está apartado, pelo que está fora, pelo que está perdido, né? Eu acredito e vejo assim que essa oração, ela faz ele voltar, ela incomoda, ela faz ele ter que voltar, nada mais dá certo, né? Então, em Jó capítulo 1, versículo 10, fala sobre essa cerca também, que quando você está debaixo da vontade de Deus, você está debaixo da proteção de Deus, existe uma cerca de proteção para que nenhum mal te atinja. E Satanás usou isso para acusar, né? Também você cerca tudo que ele tem e para que eu não consiga tocar em nada dele, né? Então Deus realmente protege os seus e traz os seus de volta para que eles não morram na perdição, né? E para isso é bom ter conhecimento bíblico de que realmente Deus é da primeira aliança, Deus é do primeiro casamento e que o resto é conversa para boi dormir, que o mundo vem enchendo o saco, enchendo linguiça aí com historinhas, né? Que os teólogos têm que ter argumentos para tentar manter dentro da igreja o pecado que foi legalizado pelo mundo, né? Que é o divórcio, segundo, terceiro casamento, e os filhos esparramados por aí, tendo pais, cada um pro seu lado, porque cada um tem que ser feliz no seu pecado. O egoísta não é salvo, infelizmente. Se a tua felicidade está no pecado, são ações de demônios. E quando você ora acerca de espinhos, esses demônios param de agir. E aí a pessoa não encontra mais felicidade no pecado. Isso fala em Oséias. A felicidade no pecado acaba quando você ora acerca de espinhos. Então essa felicidade no erro termina. Estudem a palavra de Deus. Oséias fala isso. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E esses malditos pastores, esses malditos religiosos não querem ensinar a verdade, porque estão de olho em Malaquias 3 e não ensinam Malaquias 2, que não se deve separar da mulher da mocidade, aquela que você saiu da casa do seu pai e da sua mãe para se unir a ela, e ela saiu da casa da mãe e do pai para se unir a você, e aí você abandona. Esse é o casamento que Deus quer restaurar, que Deus não quer que seja abandonado por causa de egoísmo. O egoísta não reconhece Deus, não reconhece Jesus, não tem o Espírito Santo, é uma pessoa perdida. Não adianta, não é porque tem dinheiro e obedece o Malaquias 3. E hoje em dia só querem saber do Malaquias 3, não querem saber de família, querem que os filhos, tudo é do mundo, né? Cria filho pro mundo, é o ditado que me ensinaram na igreja, né? Eu não crio filho pro mundo, eu crio filhos para Deus. E você? Então, peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, me ajudem, porque o YouTube só vai saber que o meu vídeo é bom se você interagir com ele, tá bom? Deus te abençoe, a paz de Deus, em nome de Jesus, amém.